Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção das tarefas 15, 16, 17 e 18 da apostila do primeiro bimestre, ok? Então vamos lá, ó, lição de casa 15, lá na página 180. Para enfeitar, da apostila do primeiro bimestre, tá bom? Para enfeitar a quadra da escola e conscientizar sobre a importância da prática de esportes, os alunos confeccionaram um grande painel. O segundo ano fez seus trabalhos em 1/12 desse painel. Pessoal, se o denominador aqui é 12, ó. Se o denominador é 12, eu vou dividir meu painel em 12 partes iguaizinhas. E como o numerador é 1, nós vamos pintar uma parte de 12, certo? Então, ó, o segundo ano pintou 1/12 do painel. O terceiro ano fez seus trabalhos em 4/12 desse painel. Então, ó, o terceiro dividiu em 12 partes e de 12 partes iguaizinhas ele pintou o numerador que é 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele pintou, o terceiro ano pintou 4/12. E o quarto ano fez seus trabalhos em 1/3 desse painel. Se o denominador é 3, ele dividiu esse painel em 3 partes e pintou uma parte. Já o quinto ano fez 1/4 desse trabalho. O que o quinto ano fez, então? Dividiu em 4 partes e pintou uma, certo? Então, 2. Represente com um gráfico essa quantidade, ó. Nós vamos fazer um inteiro aí, né? Dividir em 4 partes iguaizinhas e de 4 partes o quinto ano pintou uma parte. Então, ele pintou 1/4, certo? Tudo bem? Então, ficou dessa forma, tá? Agora, nós vamos para a lição 16, ok? Lição de casa 16, olha só. Para o dia da competição de saltos à distância, a escola recebeu 1.409 sacolinhas plásticas promocionais, confeccionadas com material degradável, para distribuir aos familiares dos alunos. Utilizou no período da manhã 527 sacolinhas e o restante será distribuído nos 3 últimos eventos em quantidades iguais. Quantas sacolinhas serão utilizadas em cada um dos 3 eventos? Então, se tinha 1.409 sacolinhas, nós vamos tirar as 527, né, que foi distribuída no período da manhã. Vai dar 882. Se vocês fizerem em pé aí a continha, né, só conferir. Esse resultado que sobrou, nós vamos dividir para os próximos eventos, né? Os 3 eventos próximos que terão. Então, nós vamos dividir por 3, vai dar 294, tudo bem? Então, perguntinha, quantas sacolinhas serão utilizadas em cada um dos 3 eventos? Serão utilizadas 294 sacolinhas, né? Em cada um dos 3 próximos eventos, ok? Segundo da página 181, lição 16. A participação familiar nos eventos esportivos foi de grande importância para a escola. Para assistirem às competições, os pais doaram alimentos não perecíveis. Ao final, as arrecadações contemplaram 2 abrigos comunitários, sabendo-se que a escola conseguiu formar 186 cestas básicas e que um abrigo recebeu 20 cestas a mais do que o outro. Quantas cestas básicas foram doadas a cada abrigo? Bom, então, ó, ele falou aqui pra gente da participação familiar nos eventos esportivos, foi de grande importância, né, as competições. E as arrecadações que conseguiram contemplaram 2 abrigos comunitários. E sabendo que as escolas conseguiram formar 186 cestas básicas e que um abrigo recebeu 20 a mais do que outro. Como nós vamos fazer então? Então, ó, pessoal, eram 186 cestas. Um recebeu 20 a mais, então eu tiro aquelas 20, vai dar 166. Divido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8, 2 vezes 8, 16, para 16 nada. Desço 6. Começo de novo, 6 na tabuada do 2 vai dar 3.
2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, ó, o que recebeu menos, recebeu 83. E aí, então, eu pego 83 e somo as duas. Vai dar 103. É o que recebeu mais. Então, ó, um abrigo recebeu 103 cestas básicas e o outro abrigo recebeu 83 cestas básicas, ok? A lição 17, ó, arme e efetue as operações. Lembre-se de deixar à mostra os cálculos realizados, ó. 1.345 dividido por 9. O 1 vai dar a mão por 3, vai virar 13. Na tabuada do 9, 9 vezes quem chega perto do 13? 1. 1 vezes 9, 9. Para 13 sobra 4, desce 4, vira 44. Na tabuada do 9, 9 vezes 4, 36. Para 44 sobra 8. Desço o 5, virou 85. 85 na tabuada do 9 vai dar 9, porque 9 vezes 9, 81. Para 85 sobrou o resto, 4. Então, quem é o 1.345? É o prova real, né? 149 vezes 9, mais o resto 4, certo? A do ladinho aí, ó. Ele não colocou A, B, C, não, mas eu coloquei para melhorar aí a nossa comunicação. 7.532 dividido por 14, certo? Então, ó, nós vamos pegar o 75 na tabuada do 14, é o 5. Faça o rascunho aqui do lado, ó. 5 vezes 14, 70. 70 para 75, sobrou 5, desço 3. 53 na tabuada do 14. Suponho que seja 3, né? Faço uma estimativa. Vai dar 42, ok, então é o 3. Porque se eu fizer vezes 4, vai passar do que eu tenho, que é 53. Então, 3 vezes 14, 42. Para 53, sobrou 11. Desço 2, virou 112. 112, suponho que seja o 8. 8 vezes 14, 112. Então, 8 vezes 14, 112. Para 112, nada. Então, 7.532 dividido por 14 deu 538. Certo? Tudo bem? Na linha de baixo, ó. 9.867 dividido por 13. Tabuada do 13, então, ó. O 9 dá a mão pro 8, vira 98. Na tabuada do 13, vou tentar o 7. 7 vezes 13, 91. É o 90, então, vai ser o 7 mesmo, porque se eu pôr o 8, vai passar do que eu tenho. Então, vai dar 91. 91 para 98, sobra resto 7, ó. 1 para chegar no 8, 7. 9 para o 9, nada. Vou descer o 6. 76 na tabuada do 13. Suponho que seja o 5, porque 5 vezes 63, 13 dá 65. Então, 5 vezes 13, 75. 65 para 76, sobrou 11. Desço 7. 117 na tabuada do 13, suponho que seja o 9. 9 vezes 13, 117. Para 117, nada. Quer dizer que 9.867 dividido por 13 dá 759, ok? A D é só multiplicar, né? O 8 vezes, o que deu mais. Não posso esquecer de pôr esse mais. E aqui cada um no seu devido lugar na hora de somar, certo? Então, deu 23.850. A 19 vezes 1.805 deu 34.296. A F deu, subtraindo aqui, né? Deu 45.018. Lição 18, ó. Observe os gráficos. Observe os gráficos que representam 3 frações equivalentes. Depois, escreva mais 3 frações equivalentes a elas. Use as tiras de equivalência no caso, se caso necessário. Bom, pessoal, o que é frações equivalentes? Frações equivalentes é quando você tem uma fração, por exemplo, ó. Você tem, por exemplo, o meio, ó. E você quer uma fração equivalente a ela. Então, você escolhe um número para multiplicar o numerador e o denominador, que você vai obter uma fração equivalente. Por exemplo, se você multiplicar aqui por 2, tem que multiplicar embaixo também pelo 2. Então, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Ah, eu quero outra fração equivalente. Por exemplo, vezes 3, numerador, vezes 3 aqui. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu posso escolher qualquer número para multiplicar o numerador e o denominador, eu vou encontrar outra fração equivalente. Por exemplo, ó, se eu multiplicar por 6, 1 vezes 6, 6.
Se eu multipliquei por 6 o numerador, tem que multiplicar por 6 o denominador. Então, 6 vezes 2, 12. Também posso dividir para encontrar frações equivalentes, ó. 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Acho outra fração equivalente. Tudo bem, pessoal? Lembrar? Então, ó, frações equivalentes a meio, que é a primeira, ó, por quê? O denominador é 2, então 2 partes, e eu pintei uma parte. Ali eu dei exemplo, né? Qual eu poderia multiplicar aqui por 2, numerador e denominador? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se fosse por 3, igual o exemplo que eu dei. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Por 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Então, eu encontrei 3 exemplos de frações equivalentes. Agora aqui, ó, no 2 quartos, mais 3 frações equivalentes a 2 quartos. Ó, por que é 2 quartos? O denominador é 4. Dividir, então, em 4 partes. Se o numerador é 2, pintamos 2. Nós vamos escolher, então, números para multiplicar o numerador e o denominador para determinar frações equivalentes, ó. Por exemplo, se eu multiplicar aqui, percebe que essa fração é igual a essa? Vocês percebem? Porque, olha só, é a metade do mesmo jeito, são todas frações equivalentes. Mas, ó, se eu multiplicar aqui por 3 e por 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, certo? Se eu pegar essa de cima, já que é equivalente fazer 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, também é equivalente. Se eu pegar essa de cima e fazer 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, são frações equivalentes. Como eu poderia escolher nessa daqui e multiplicar por 5? 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20. Daria frações equivalentes, ok? Colocamos 3 aí. E agora da última, de 16 partes, pintamos a metade. Em todas elas, nós dividimos exatamente a metade, ó. Então, todas essas são equivalentes. Então, eu poderia simplificar aqui, ó, numerador e denominador por 8, por exemplo. 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2, daria meio. Poderia dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8. Então, obteríamos o 4 oitavos. Se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 5 décimos. Ou aqui ainda, eu poderia colocar aqui, ó, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Seria uma fração equivalente aqui também, tá? Então, aqui nessa daqui, eu poderia multiplicar por 9. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 9, 18. Já que todas essas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Qual a ideia de equivalência? Ó, vamos pensar comigo. Vamos pensar que esse daqui é um chocolate. Pensa no chocolate que você mais gosta. Você dividiu ele em 2 partes. Ó, o denominador é 2, você repartiu ele em 2 partes. E comeu uma parte. Então, você comeu a metade. Pensa agora no mesmo chocolate. Você dividiu agora ele em 4 partes. E comeu 2 partes, certo? Você comeu de todo jeito a metade. Pensa agora no mesmo chocolate. Você dividiu ele em 16 partes e comeu 8 partes. Você comeu a metade da mesma forma. Então, meio, 2 quartos, 8 16avos e todas essas frações são equivalentes, tá bom? Tudo bem? Ah, Tati, eu coloquei outra resposta. Se você vê que você multiplicou numerador e denominador pelo mesmo número, tá ok. Ou simplificou, numerador e denominador dividiu pelo mesmo número, fica correto, tá bom? Há outras infinitas possibilidades aqui, tá? 2. Registre a fração que corresponde à parte pintada em cada desenho. Em seguida, escreva uma fração equivalente para cada um. Ó, aqui tem 6 partes, pintamos 2. Vamos fazer outra fração equivalente. Multiplicar numerador e denominador por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Um exemplo, poderia ser qualquer outro. Por exemplo, se eu multiplicasse por 5 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E 6 vezes 5, 30. Ok, daria 10 30avos, tá bom? Aqui, voltando, passou muito depressa, desculpem. Ó, temos 16 partes, pintamos 8. Posso simplificar, ó. Dividir em cima e embaixo por 2. 8 dividido por 8, por 2, por exemplo, daria 4. 16 por 2 daria 8.
Então, 4 oitavos. Ou poderia simplificar, dividir por 8 e por 8. 8 dividido por 8 dá 1, 16 dividido por 8 dá 2. Daria metade. Como a gente também poderia multiplicar por 2, por exemplo. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, daria 16 32 avos. Também seria... Todas essas possibilidades estariam corretas e você pode ainda encontrar outra, desde que você multiplique numerador e denominador pelo mesmo número ou divida numerador e denominador pelo mesmo número, ok? Aqui, ó. De 8 partes, pintamos 3 oitavos. Vamos encontrar uma fração equivalente. Vamos multiplicar numerador e denominador por qualquer número. Vamos escolher o 2, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6... 2 vezes 8, 16. Se fosse por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 9, 24 avos. Também estaria correto. Como tem uma infinidade de outras frações equivalentes, tá? Agora aqui, ó. De 16 partes, nós pintamos 4. Então, 4, 16 avos. Para simplificar, ou encontrar outra fração multiplicando. Posso dividir o 4, 16 por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4, 1/4. Posso multiplicar também por 2, ó. 4 vezes 2, 8. 16 vezes 2, 32. 8, 32 avos, também estaria correto. Como tem outras infinitas possibilidades, tá bom? Colocamos uma aí, que é uma fração equivalente, tá? Terceira questão.